Não me conhece, meu nome é Mike. Estou na renovação carismática desde 2008, 10 anos de renovação. No MUR desde 2013. Atualmente coordenando o Ministério de Universidades Renovadas aqui no nosso estado de Minas Gerais. Sou natural da Diocese de Araçuaí. Tá? Não vou falar o nome da minha cidade que vocês não vão conhecer mesmo. Então... não, vou falar porque depois você fala, já ouvi falar, né? Então, Virgem da Lapa. Alguém um dia fala e você fala, não, ouvi falar, tem um amigo meu que é de lá de Virgem da Lapa. E atualmente, tem 6 anos que eu moro em Belo Horizonte, ok? Então, gente, todo mundo tem papel e caneta? Sim. Pega o papel e caneta e para começar eu quero que vocês anotem. Assim, o tema dessa partilha, dessa pregação, dessa formação, seja lá como vocês quiserem chamar, é a vivência em comunidade como pilar para a concretização do sonho. Ontem a Angélica falou do sonho, né? Sobre a virtude da esperança, né? A certeza de que aquilo que nós fazemos aqui, o fruto às vezes a gente não vai ver aqui, mas é algo que a gente tem que estar com o olhar no céu, né? É a certeza de que o que eu faço é para minha salvação, e sendo da minha salvação, me tornando santo, a consequência também desaguar no irmão que está ali no meu trabalho, que está na sala de aula, né? Então, depois a gente pode, acho que a Marcela gravou, né? Pode disponibilizar essa pregação para quem não estava ontem. Muito boa, vale a pena ouvir, tá? E aí, a primeira pergunta que eu quero que vocês respondam rápido é: o que te marca no muro? O que te marca? Né? Alguém aqui não é vocês duas, né? Então, assim, imagina então lá a comunidade de vocês. O que te marca na sua comunidade? Lá na paróquia que você participa, no seu grupo de oração, o que te marca? Não precisa ser um texto não, tá, gente? Deve ter gente da Humanas aí escrevendo com texto, né? A segunda pergunta é: o que é ser comunidade para você? Quando fala assim, ser comunidade, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? E a terceira, qual é o seu papel na sua comunidade? Seja no MUR, seja na sua paróquia, seja lá. Qual o seu papel? Essa é a terceira pergunta? Terceira pergunta. Vamos lá então, vamos voltar. O que te marca no MUR? É a primeira. O que te marca? Não precisa copiar a pergunta não, tá? Só coloca número 1. O que te marca no MUR? Número 2. O que é ser comunidade para você? Pode falar lá. Ser comunidade. Qual é a primeira coisa que me vem na cabeça? Eu costumo dizer para meus alunos que a primeira coisa que vem na cabeça é o que você sabe daquilo. Então, aquilo é que representa para você. 3. Qual é o seu papel na comunidade? Por que eu estou perguntando isso? Porque o nosso tema é falar o que faz de um povo uma comunidade. E qual o papel de cada um na comunidade. Ô Lucas, até porque tem 2, né? Se eu te pedisse para pegar aquela mesa ali para mim, qual a primeira reação que você teria? Pode levantar, né? Ah, claro. Mas vai lá e pega a mesa pra mim então. Não, eu queria que eu tivesse próximo. Mas se eu quisesse que você pegasse sozinho? Vai. Tentar, né? Eu conheço, mas aí tentar, mas não sei se certo não. Por quê? É pesado pra não sei jeito. É isso que eu quero trazer primeiro pra vocês. Eu ia pedir pra fazer isso aqui, só que não ia dar certo a sala da ontem, tava mais vazia, né? Eu ia pedir pra poder ir lá buscar. E automaticamente umas outras 2 pessoas iam levantar para poder ajudar o Lucas, né? Aí eu pedi, não, os 2 não, só o Lucas. A ideia era fazer com que vocês percebessem uma coisa: quando eu trabalho sozinho, às vezes uma tarefa que é dada, uma função que é dada, se eu trabalho sozinho, ela pode se tornar muito mais, qual foi a palavra que você falou? Pesada, né? Ela pode se tornar muito mais pesada. Quando eu trabalho em comunidade, o negócio agiliza, é mais rápido, é mais fácil, é mais leve.
Né? Olha o tanto de coisa que tem em cima da mesa. Então, com certeza, uma pessoa ia tirar as coisas da mesa, 2 pessoas iam tentar tirar a mesa, ia trabalhar juntos e ia atingir um objetivo que era trazer a mesa até aqui na frente. Só que muitas vezes nós não temos trabalhado dessa maneira enquanto comunidade. Tá? E aí o que acontece? O pobre do coordenador sofre. É sério, porque o coordenador, Deus fala no coração do coordenador. Vocês podem ter certeza disso. Deus fala no coração do coordenador. Você pode não concordar, Marta, com o que a Jana está orientando. Mas por obediência, enquanto comunidade, eu acolho, porque eu sei que aquilo é de Deus. E se não for de Deus, depois a Jana resolve com ele. Mas você fez por obediência. Né? E muitas vezes isso não acontece. Aí o coordenador está ali, às vezes, né, tira... É assim, né, Jana? Às vezes a gente tira um tempo para poder preparar as coisas, para poder pensar nas coisas. Às vezes a gente podia estar dormindo, né? Nós trabalhamos o dia inteiro. Aí a gente para, chega em casa, podia descansar, não, vai lá para a mesa, vai pesquisar na internet os negócios, vai ler, vai buscar, e aí a gente chega, propõe para o povo. Aí o que o povo faz? É como se não faz. É como se sentisse algo assim. Nós temos uma facilidade de dizer não. Nós temos uma facilidade de dizer não. E eu acho engraçado aqui porque na hora que a gente estava rezando, sabe aquela oração na hora que a Marcela pediu para dar a mão assim? Lá fora, na hora que eu estava rezando e preparando, rascunhando o negócio rapidinho ali, me vinha no coração de fazer essa experiência. Que nós perdemos o ser comunidade. Nós perdemos o quanto que é mais leve viver as tribulações deste mundo que a Angélica falava, quando eu tenho o outro. Eu quero viver sozinho, na minha individualidade. Aí eu não sou igreja, eu não sou comunidade, e eu deturpo, né, a palavra, o termo vivência fraterna. E já tem algum tempo, né, que eu partilhei com a Jana, acho que é por isso que ela pediu para eu partilhar com você sobre isso, que durante a coordenação no Estado, Deus tem me incomodado sobre isso. O que é ser comunidade? O que é vivência fraterna? Agora mudou os termos, né? Vou apresentar a vocês a nova apostila do MUR. Tá quentinha, novinha. Tá? O MUR BH comprou algumas. Foi lançada no ENU, já tem quase um ano, não tá tão novinha mais. Mas agora nós já não falamos mais pilares, nós falamos elementos fundantes. Tá? Elementos da nossa identidade. E eu já vou falar uma coisa que vocês podem achar estranho quando vocês for ler, é porque o sonho, ele não vem como um elemento, ele vem como a missão. O sonho é a missão, né? Depois de um tempo de discernimento, a galera da formação e da equipe nacional percebeu que o sonho não é um elemento, não é um pilar, ele é a missão. Dentro da missão, nós temos os elementos que nos identificam. O sonho é levar Jesus para a nossa Jerusalém, né? Encher as nossas Jerusalém com a doutrina de Jesus, ser um profissional renovado, nananana. Vocês concordam que tudo que isso é que engloba, é que nos faz comunidade, é que nos torna, que nos identifica enquanto comunidade, quando a gente vai exercer essa missão, é o vivência em comunidade, os dons carismáticos e assim por diante. Então, vocês lendo a apostila, estudando a apostila, vocês vão entender um pouco melhor o que eu estou falando. Não posso entrar muito nisso aqui, né? Não vim na formação da apostila. Mas a apostila, ela vai trazer algo bem interessante quando a gente vai lá no elemento, né, do dimensão fraterna. Diz assim: o desejo de ser família é uma característica sempre muito bem-vinda pelos Luquinhas. A comunidade fraterna é condição essencial em nossa realidade para que cada um desenvolva plenamente sua experiência de Deus e os dons confiados por Ele em favor do outro.
Sem a vida em comunidade, não há como efetivamente viver a proposta cristã, isto é, o reino de Deus. A comunidade acolhe, forma e transforma, envia em missão, restaura, celebra, adverte e sustenta. Olha para você ver o papel da comunidade. Sem a vida em comunidade, não há como efetivamente viver a proposta cristã. Isso é o reino de Deus. A comunidade acolhe, transforma, envia em missão, restaura, celebra, adverte e sustenta. Por que eu digo isso? Falava com vocês que tem algum tempo já que Deus tem incomodado com aquilo que a gente tem entendido sobre comunidade e sobre vivência fraterna. Nós nos reunimos enquanto ministério, às vezes, lá na casa do Muro, e o que a gente faz? Como? O que mais? Joga videogame. Joga videogame. Não, mentira, não tem videogame. Não tem videogame na tela? Mas vai lá, brinca de daquele trem chato lá. Como é que é o nome? Breve. Brinca de breve. O que mais a gente faz? Brinca de Alasca. Brinca de Alasca. Joga o ó. O que mais? A gente reza também. Reza também, né? A gente reza. Reza também. É mais ou menos assim. Agora vamos lá. Eu quero que 3 pessoas, para ir mais rápido, o que te marca no Nu? 3 pessoas falem para mim. O que te marca no Nu? A resposta que você escreveu aí. Não precisa ter vergonha, não. Tem resposta certa e errada, não. Antes de tudo, um chamado de Deus. O acolhimento. A unção pela fé. A unção pela fé. O amor. O amor. Eu falei 3, mas se alguém mais quiser falar. Responsabilidade. A responsabilidade. Desafio de servir na universidade. O desafio de servir na universidade. Vivência madura da fé. A vivência madura da fé. Tudo isso são coisas que vão nos caracterizar enquanto comunidade. Se é algo que me chama a atenção, é porque é uma característica daquela comunidade. É ou não é? Ou estou mentindo? Se é algo que eu entro, que eu começo a participar, as pessoas logo no primeiro dia que chega, elas olham e falam assim, nossa, me chamou a atenção isso. É porque é uma característica própria daquela comunidade. Boa tarde. Ou ele pode tirar essa ideia. A segunda pergunta, o que é ser comunidade? Vai lá. Evangelizar com todas as pessoas. Evangelizar com outras pessoas. Ser família. Doação. Vivermos unidos por uma só vocação. Viver unido por uma só vocação. Estar sempre ao dispor do outro e saber que o outro sempre está ao dispor. Não, os outros não tem nada. Mas esse aí gastou, entendeu? E essa fala aí? Não, ele estava esperando chegar nessa pergunta para dar a resposta dele, né? Alguma coisa mais? Ser igreja. Por que eu fiz essas perguntas? O seu papel na comunidade nós vamos entrar depois. Por que eu fiz essas perguntas? Porque a gente precisa ter bem claro essas perguntas. A primeira pergunta, se algo me chama a atenção dentro da comunidade e eu me sentir acolhido na comunidade por aquilo, significa que eu tenho que zelar também por aquilo como parte da comunidade. Sabe a música que estava tocando ontem na adoração? Ela mexeu comigo. Sabe por que ela falava assim? Se ninguém te adorar, eu vou. Vocês entendem a profundidade disso? Hoje na comunidade, não estou falando aqui não, né? No sentido assim, muitas vezes na comunidade, a Jana propõe alguma coisa, a pessoa vai, tá ela sozinha, ela volta. Gente, talvez o nosso discurso, né, o nosso falar, ele não vai ter tanto efeito
do que se eu pegar, por exemplo, vamos fazer uma adoração? Vamos. Aí tá só eu ali. Aí eu pego e vou embora. Não, se ninguém te adorar, eu vou. Eu tenho certeza que na hora que você voltar, você vai voltar transfigurado, vai partilhar com o outro vai falar assim, nossa, que bom, né? A próxima vez eu quero ir com você. E nós perdemos também algo que é importante na nossa comunidade. Eu vejo assim, né? A gente via falar muito disso. Eu acho que deve estar no coração da Jana aí pra gente voltar a gente conversou sobre isso. A nossa história. A comunidade, ela precisa conhecer a sua história. Ela precisa conhecer a sua fundação. Como é importante para você conhecer quem era seu bisavô, pelo menos o bisavô. Tataravô, a gente vai começando já a afastar, mas seu bisavô. Lá na escola, você vai fazer sua árvore genealógica, você tem que conhecer tanta coisa, né? E nós, enquanto comunidade, muitas vezes perdemos a nossa história. E aí nós achamos que as coisas hoje são difíceis, mas como diz o Papa Francisco na Evangelho Gaudium, ele tem uma parte que ele fala assim, nós podemos cair no discurso de que hoje é mais difícil, mas não é mais difícil, é diferente. Os santos das primeiras comunidades, eles sofreram martírio de uma maneira. Hoje nós sofremos martírio de outra. Não é mais difícil, é diferente. E aí o que eu me marca assim muito, sabe? Que eu escutava falar e que me marca muito na história do MUV BH é quando a Neilinha contava que lá na intercessão, logo no início lá que eles começaram com a intercessão, eram 1 ou 2 pessoas, mas eles estavam fiéis ali. Se hoje a intercessão tem 5, tem 6, tem 7, é porque aquelas 2 foram fiéis lá atrás. Elas choraram porque elas muitas vezes tiveram que sustentar uma comunidade inteira sob suas costas. Isso é ser comunidade. É sacrificar-se pelo outro. É morrer pelo outro. É dar-se pelo outro. É o que o Éder falou, né? Repete aí, Éder. Foi sim. Estar sempre ao dispor do outro e saber que o outro sempre está ao dispor. Exato. Se ninguém te adorar, eu vou. Se ninguém for te servir, eu vou. Se ninguém for fazer núcleo, eu vou. E você vai ver o quanto que isso dá fruto. É o sacrifício pelo outro. Vou ler aqui para vocês a passagem que está lá em Atos dos Apóstolos, depois do Pentecostes. A palavra, os Atos dos Apóstolos, começa a mostrar como que era essa vivência em primeiras comunidades. E eu comecei a questionar o Senhor naquela dúvida que me veio ao coração, naquela inquietude que ficava no meu coração, sobre a vivência fraterna. O que era ser comunidade? O que é vivência fraterna? E que a gente foi mudando o foco das coisas, né? E aí fala assim, no versículo 42, capítulo 2, versículo 42. Eles mostravam-se assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo a necessidade de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. Olha como é que isso aqui é profundo se a gente for pensar. A nossa visão de comunidade hoje, né? E a gente reza também. Só que aqui, a gente vê aqui no retrato
né, nessa passagem aqui das primeiras comunidades, que eles eram perseverantes na oração, nas formações, na partilha do pão, na meditação da palavra. Se a gente for aprofundando aí, a gente vai ver várias coisas. Hoje a gente muitas vezes reúne e acha que vivência fraterna é reunir para comer. E aí tem um irmão do meu lado que eu não sento com ele nem para poder partilhar da vida. Eu estou todo dia com o irmão, né? Mas infelizmente uma parte, né? Eu estou todo para o irmão está todo para mim. Será que isso tem sido uma realidade? E quando eu falo isso, gente, eu estou falando para BH, mas é uma partilha que eu quero fazer ainda até o final do ano com o estado inteiro. Sabe? Será que eu estou sendo todo para o outro para que ele também seja todo para mim? Eu lembro quando eu cheguei, teve um fato assim, quando eu penso em comunidade, me marcou muito. A gente estava em alguma coisa na UFMG, aí uma irmã, não vou abrir muito a história, mas uma irmã saiu, a gente percebeu que ela saiu, pareceu que não estava bem, e a gente achou ela chorando num banco ali da engenharia ali da UFMG. Aí a gente foi conversar com ela, e ela era uma liderança da comunidade. E aí ela começou a partilhar as coisas que ela estava vivendo na casa dela. Estava insuportável, que ela não estava dando conta. Qual foi a nossa primeira reação? Só dar um abraço, ó, tudo bem? Tchau. Não. Nós ouvimos, nos compadecemos da história e nós sentamos com ela e rezamos. Aquilo é ser comunidade. E não é só comunidade quando a gente está todo mundo rezar, quando está todo mundo junto. É sair com o outro e dizer, vamos rezar juntos? Reza comigo, reza por mim. Isso acontecia nas primeiras comunidades. Eu fui lendo assim os Atos dos Apóstolos, olha como é que era interessante. Pedro e Paulo eram presos, o que a comunidade fazia? E o que acontecia? Libertava eles. E aí Paulo e Pedro voltavam para a comunidade se alegrava e Paulo e Pedro se uniam a eles no louvor a Deus. Isso é ser comunidade. Com certeza, eles não ficavam 24 horas rezando. Mas o olhar e o centro de tudo era Jesus que os uniu ali. Você pode ver que vários dos episódios dos Atos chegavam a nova pessoa, o que eles faziam? Impunha a mão para receber o batismo do Espírito Santo. Então, isso tem que ser identidade de uma comunidade. Isso tem que ser próprio da comunidade. Né? Nós andamos muito em dois, ou a gente é 8 ou a gente é 80, né? Houve uma época que a gente reunia e só rezava. Aí a gente já ficava chato, né? Porque o povo não queria vir porque a gente só rezava. Aí houve agora, há uma outra época onde é difícil. Por quê? Porque eu quero brincar, quero fazer tudo. Não, chama para rezar uma Ave Maria. Não. Mas é bitolar demais, Ave Maria agora, entendeu? São esses os comentários que a gente ouve. E isso vai matando dentro de nós um protagonismo da espiritualidade, que eu diria. Porque eu começo a ficar com vergonha de chamar o outro para rezar. Na palavra aqui também vai falar que eles reuniam para partir o pão, para comer, né? Chegou uma época que São Paulo, até na missa, na Eucaristia, né, lá ele teve que virar e falar para o povo: você está parecendo um monte de esfomeado. Não tem isso. Quem comunga sem reconhecer o povo, comunga a própria condenação. Paulo dava umas no povo também. Por quê? É muito bom a gente estar reunido, e aí eu acho que toda hora é hora de comer, como se não houvesse amanhã, né? Vou morrer de barriga cheia. Morro feliz. Mas a gente precisa perceber que é essencial dar o espaço de cada coisa, em cada lugar, em cada momento. Eu me reúno para brincar, é bom, mas eu sei que o que o outro está passando. Estou falando que a gente tem que ficar também
Mas é importante ter essa percepção. Entender o que a comunidade estava vivendo. Por quê? Porque aqui vai falar que eles tinham tudo em comum. Eles vendiam seus bens. Alguém aqui tem casa, carro? Vende o seu, Éder. Alguém aqui tem dinheiro? Tem... Sabe? Eu fico pensando nisso. O que Deus nos pede para colocar em comum? O que eu tenho? O que eu tenho? O meu dom. O dom que Deus me confiou e que não é exercido mais na comunidade, por isso a gente reza, parece que a gente está, sabe, aquela coisa seca, aquela coisa... Eu sentia isso ali. Lá fora, quando eu rezava, Deus falava assim, reza em comunidade de verdade. Deixa os dons serem manifestados em comunidade. Vocês vão ver o que é ser, sabe? É o que Deus colocar no meu coração. Quando vocês rezarem em comunidade de verdade, vocês vão ver o que é a manifestação dos dons, dos carismas. Porque a palavra vai dizer que acontecia curas. Será que o Espírito Santo hoje é outro? O amor que unia aquela comunidade é outro? Então, são coisas... Gente, eu estou jogando algumas coisas, não tem resposta. Sabe, estou jogando algumas coisas para que vocês também rezem sobre isso e veja qual é. Aí a gente vai entrar o meu papel na comunidade. Aí a gente se sente menor que os outros. Acha que a manifestação dos dons só acontece naquele que está com o microfone na mão. Eu me lembro que nas nossas vigílias antigamente, Deus falava com todo mundo. Não tinha esse negócio, olha, é só o ungido lá da frente que Deus fala, não. Sabe, na simplicidade, vocês podem ter certeza, gente, com 10 anos de renovação que eu tenho, eu falo que as profecias que mais marcaram a minha vida foram aquelas que vieram de pessoas que não tinham microfone na mão, que não tinham status nenhum, que era mais humilde, porque ali Deus age. Ali você tem certeza que é Deus que está falando. E aí eu me fecho na minha razão, né, que é aquilo que Deus falava, e a gente tem muito disso. Nossa, oração em línguas, esse negócio, esse povo só tá deixando. Cadê a fé? Sabe? Abra os seus lábios e começa a rezar daquela maneira que você vai ver o impulso que tem no teu coração. São Paulo vai dizer o catecismo nos ensina que o dom de línguas, ele é a abertura dos demais dons, que é o menor dos dons. É o menor dos dons. Mas ele é a abertura dos demais. Porque o dom de línguas edifica a nós mesmos, a própria pessoa. Né? Vai dizer assim, se tiver que pedir o dom, peça de profecia, porque edifica a comunidade. E aí quando eu estou em casa, como que eu vou exercer a profecia? Quando eu estou rezando sozinho. Como que eu vou exercer o dom de ciência? Sobre minha própria vida? Seria fácil, né? Tomar as escolhas. Chego lá, rezo o Senhor, aí vem a ciência. Olha, porque acontecendo isso, não vou mudar. Isso aí eu já sei, né? Só não quero reconhecer. E quando o outro irmão fala que porque Deus colocou no coração dele, acontece. A comunidade é o lugar da manifestação dos dons. Por quê? Porque eu estou brincando? Lá durante brincadeira, lá, como é que é? Ó, Deus está falando no meu coração. Pode acontecer, não estou falando que não pode, não. Entendeu? Mas você ia sair da brincadeira. Tá? Você errou. Tchau. Tá? É muito sério. É sério, né? Eu tenho que brincar assim, mas é para colocar vocês situações que nos faltam às vezes. Isso aí, ó, a gente vê acontecer. Será que toda vez você vai ter que ter encontro do MU para alimentar a comunidade em fé? E olha o que é interessante, é que no final da palavra vai dizer assim: e o Senhor acrescentava cada dia ao número os que seriam salvos. Eu lembro de uma época que os meninos da UFMG em especial, a gente ouvia muito falar, né?
A galera ia pra dentro da faculdade, estava lá no bandejão, estava no gol, tá não sei o quê. As pessoas começavam a aproximar do muro e falavam assim, nossa, eu achava que o que vocês estavam vendo até mentira, parecia até falsidade, né? Não é possível que todo mundo vive feliz desse jeito. Não é porque ninguém tem problema, mas é porque o meu problema era comum com o problema da Jamile, porque eu chegava pra Jamile, olha, eu tô vivendo isso, a Jamile rezava comigo. Não era meu só, a comunidade vivia aquilo comigo. A comunidade doía comigo. Você sabia, sabe, que lá na intercessão, se você fosse lá um dia, a galera ia rezar por você. E hoje nos falta isso. E não vai adiantar, sabe, eu ficar falando aqui, né? Se você não reconhecer o seu papel na comunidade. Qual é o meu papel? E aí quando eu lembro de papel, eu lembro de uma partilha que o Ruben, lá do Cefete, ele fez comigo uma vez, que me marcou muito. Que ele falou assim comigo, é um menino assim muito sensato, amo as observações dele porque é certeira, sabe? Ele falou assim, em relação, acho que foi alguma missão, alguma coisa assim que a gente estava fazendo. Ele falou assim, tem pessoas que não vão chegar e saber falar, chegar ali e falar. Mas a gente precisa entender que talvez aquela pessoa vai ser boa na intercessão. É o papel dela na comunidade. Nós, enquanto lideranças, temos que ver as pessoas, entender as pessoas. Talvez é vergonha. E aquilo pode ser quebrado através de sair e fazer missão. Mas talvez não é o papel dela na comunidade. Os dons, o Espírito é o mesmo, mas os dons são diversos. A uns é dado o dom de oração em línguas, a outro de profecia. Imagina se todo mundo orasse em línguas só. Imagina se todo mundo só profetizasse. E o discernimento viria de quem? Deus manifesta na comunidade da maneira que quer, como quer, né? Para que o dom de sabedoria que foi dada a Duda, tenha o discernimento no coração lá da Lisli. Tá? Eu faço assim com meus alunos, me lembrando os nomes, tá? E aí eu queria que vocês pegassem também, um pouco mais na frente, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 a 37. Atos dos Apóstolos é uma escola de vida em comunidade, tá? É uma escola de vida em comunidade. Estou pegando aqui as que mais marcam, assim, pelo menos a nossa história enquanto ministério. Qual foi o versículo? 2? 4, 32 a 37. A primeira comunidade cristã. A multidão dos que haviam criado, ou melhor, a multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande poder, os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor e todos tinham grande aceitação. Não havia entre eles necessitado algum. De fato, os que possuíam terrenos ou casa, vendendo-os, traziam os valores das vendas e os depunham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um segundo a sua necessidade. Se a gente fosse olhar a estrutura da comunidade dos primeiros apóstolos, dos primeiros cristãos hoje, os apóstolos seriam mais ou menos quem? Olhando para o mundo, vamos pegar uma estrutura menor. O núcleo arquidiocesano. É necessário a Jana, o núcleo, ficar indo lá e falando assim, Jamil, olha, nós temos que fazer isso. Talvez é algo novo que Deus colocou no coração da Jana ou do núcleo. E aí eles vão ter que falar. Mas a Jamile, ela tem um dom, ela conhece o seu dom, ela pode chegar na Jana, olha, eu não sei ir lá na frente pregar, mas eu sei muito bem ornamentar. Ela não é, Jamile? Você é chefe disso, ó. Tá?
E isso é uma coisa importantíssima que eu sempre falei, sabe? Eu acho top quando eu chego em algum lugar, sabe? Não precisa ter muita coisa não, basta ter um forrinho na mesa, uma imagem de Nossa Senhora e pronto. As pessoas sentem o quê? Cuidado, acolhidas. Olha, alguém pensou, veio aqui e preparou antes. Não é algo que abriu a porta da sala. Isso acontece no gol também. Chega lá no gol de vocês e faz algo diferente. Um desenho no quadro, uma mesa lá com nós. Você vai ver como as pessoas se sentem acolhidas com aquilo. E esse talvez é o seu papel na comunidade. Eu não sei pregar, mas eu sei cuidar lá das ornamentações, dos detalhes. Aí outro já vai dizer, olha, eu não sei pregar, mas eu sou bom, Jana, para interceder. A Jana vai fazer o quê? Ô William, ó, uma pessoa ali que é boa para interceder, vamos inserir ela na intercessão? Isso é pegar o nosso dom e colocar aos pés dos apóstolos. E aí tem uma coisa que me marca nessa palavra que fala assim, ninguém considerava exclusivamente o seu que possuía, mas tudo entre eles era comum. E outra coisa que fica forte no meu coração sobre comunidade, a gente só vai ser comunidade efetivamente quando isso acontecer. Não havia entre eles necessitado algum. Aí a gente está vivendo o que é ser a primeira comunidade. E é necessitado? Tem dinheiro? Aqui a apostila vai dizer sobre isso. A dimensão fraterna sempre nos levou ao encontro do outro, dando-nos oportunidade de sermos pastores e também ovelhas. Lembrar que o nosso coordenador, além de pastor, ele é ovelha, ele precisa ser cuidado também. Eu preciso rezar pela Jana, eu preciso rezar pelo núcleo. Eu preciso olhar para a Jana e ver que apesar dela estar sempre com um sorriso no rosto, né, Jana, você também tem seus problemas. É ou não é? Se não é, você me ensina depois como a psicologia explica isso. Mas isso é importante entender, que o nosso pastor também é ovelha, e o pastor precisa entender que há momentos que ele precisa deixar-se ser cuidado como ovelha, nos permitindo crescer por meio das partilhas que vão das alegrias e dos desafios, gerando encontro de modo a permitir ir até os nossos irmãos e ajudá-los de maneira concreta. São inúmeras as situações que os Luquinhas se ajudaram financeiramente com doação de alimentos, roupas, materiais de estudo, partilhando com os irmãos o que se tem para que o outro não passe necessidade alguma. Aqui em BH nós temos histórias assim, e é por isso que eu acho importante às vezes a gente sentar com os mais velhos, os mais antigos aí do MU e escutar as histórias deles. Por quê? Porque aqui em BH a gente tem história que durante o gol teve que passar a cesta porque um irmão não tinha dinheiro para pagar o almoço. E hoje a gente tem vergonha às vezes de fazer isso. Naquela época eu não tinha vergonha de chegar e falar, olha, Jamile, hoje eu não tenho dinheiro para almoçar. Eu não tenho dinheiro para pagar a passagem para ir voltar. Né? O que o Éder falava ontem me marcou muito lá na frente. Muitos têm se prostituído para poder ficar em Belo Horizonte estudando. E o que nós temos feito em relação a isso? Enquanto comunidade que zela por um povo, né? A Keila, que veio fazer a eleição do Marius fim de semana passado, falou algo que eu achei interessantíssimo. Deus nos confia uma parcela do seu rebanho. E nós, muitas vezes, não estamos cuidando da parcela do rebanho que nos é confiado. E o rebanho não é só quem está aqui dentro, não. O nosso rebanho é a universidade inteira. E nós estamos dormindo de cabeça tranquila, enquanto muitos têm se suicidado, muitos têm passado por tantas dificuldades, né? E nós, entre nós também, e aí a gente reúne só para poder brincar. É importante, importantíssimo, gente. Né? Dom Bosco já falava que você conhece o outro é no pátio. Ele falava isso em relação aos alunos, aos jovens.
Você conhece quem é o jovem verdadeiramente no pátio, então o educador tem que estar no pátio. Por isso que nas obras salesianas vocês vão ver que o professor não fica dentro de sala de aula. Na hora do intervalo lá, não vai para dentro pelo menos, né, nas obras mesmo salesianas, né, que as coisas vão se perdendo com o tempo. Durante o tempo ali, eles estão com os meninos no pátio. É ali que é feito o quê? Você chegar e olhar no outro e saber, olha, você não está bem hoje, não, o que está acontecendo? Quantas vezes já aconteceu comigo lá onde eu trabalhava? E aí você tem a oportunidade de sentar com o outro, conversar da vida, partilhar com o outro, partilhar também as suas experiências, rezar com o outro, e aí sim, colocar o que você tem em comum, para que o outro não passe necessidade alguma. Estamos unidos como comunidade fraterna, levando Jesus na forma de estar com o outro, ajudando-nos no caminho da conversão, pois assim nunca estamos sozinhos. Sempre podemos contar com o irmão para nos ajudar a perseverar e ter esperança. Eu quero ler aqui para a gente finalizar. Só uma coisa antes, sobre as primeiras comunidades. Naquele tempo, eles aguardavam para breve o retorno de Jesus. Os pontos de destaque das comunidades eram esses. 1. Todos perseveravam no ensino dos apóstolos. 2. Celebravam a Eucaristia, que era a fração do pão, no primeiro dia da semana. C. Eram assíduos na oração. D. Repartiam seus bens com os necessitados. E. Tinham um só coração e uma só alma. F. Deus fazia milagres por meio dos apóstolos. E G. A comunidade aumentava a cada dia. A comunidade aumentava a cada dia. E eu creio que esse aumentar não é só em número. Com certeza aumentava em número. Mas era na graça. Era na unção. Era na perseverança. Porque aquele que recebia o batismo hoje era o que zelava por aquilo que o chamou a atenção na comunidade. Se ninguém te adorar, eu vou. Sabe? Então, se você reconhecer o seu papel e ver que ninguém mais faz aquilo, começa a fazer. Intimidade com Deus. Sabe? Nos falta às vezes isso. Nós perdemos muitas vezes dentro da comunidade. Eles tinham... Por que eles rezavam enquanto os apóstolos estavam presos? Se isso acontecesse hoje, o que a gente faria? Ia buscar advogado, ia fazer manifestação na porta da né? Rezar, talvez a gente rezasse. A gente perdeu a dimensão espiritual das coisas. As primeiras comunidades entendiam que era necessário sim buscar as autoridades competentes, mas o povo permanecia em oração. E nós perdemos a dimensão espiritual das coisas quando a minha vida íntima com Deus ela não vai bem. Porque eu olho, eu vejo o meu racional, mas eu não tenho a capacidade de ver o agir do inimigo naquilo ali. Eu não tenho a capacidade de ver a ação do inimigo quando um irmão está passando depressão e está querendo tirar a própria vida. É a minha missão. Nós temos que entender, gente, que na universidade, quando eu piso o pé ali dentro, eu sou o responsável por aquele território. Tudo o que acontece ali é da minha responsabilidade, e desculpa falar assim, parece um peso, mas não pode ser. Nós seremos cobrados por isso. Quando a Angélica falava, acho que é a Angélica que falou, a Marcela que falou, da questão os nossos voos já não tem mais milagres, já não tem mais o uso dos carismas, já não tem. As pessoas voltam ali por quê? Ou não voltam? Pentecostes tem que acontecer. Enquanto comunidade, nós temos que estar em intimidade com Deus, para ouvir a Deus, porque eles ouviam o que Deus falava. Os apóstolos ouviam o que Deus falava, o povo ouvia o que Deus falava e eles colocavam em prática. E aí hoje, tudo é difícil. Lembra disso, não é difícil, é diferente.
Os mártires de hoje talvez são os que estão sacrificando, em vez de derramar o seu sangue, estão derramando o seu tempo. Porque tempo hoje se tornou o quê? Precioso. Eu não estou disposto a deixar de estudar 1 hora para poder ir fazer recepção de calouros, mas eu garanto vocês, vai ter lá os movimentos LGBTs acolhidos, os universitários, vai ter lá os comunistas, os marxistas acolhidos os universitários, e a gente está entregando todos eles nos braços do diabo. Por quê? Porque eu não estou disposto a sacrificar o meu tempo, eu não estou disposto a colocar o meu dom em favor da comunidade, o que eu tenho em favor da comunidade. E eu não vou falar muito mais, porque a Angélica vai entrar nisso daqui a pouco. A questão do ardor missionário. Eu queria convidar vocês, e para ficar quieto no coração mesmo, para que vocês rezem, né? Eu falo com os meninos sempre, eu sou coordenador, mas não coordeno sozinho. A comunidade, ela precisa ter vida. A comunidade precisa rezar em cima daquilo que o coordenador joga para ela e dar respostas não para o coordenador, mas para Deus. Porque comecei dizendo o quê? O que Deus coloca no coração, o que vem no coração da Jana é de Deus. E aí a gente tem uma facilidade muito grande de falar não para as coisas. Muito fácil de dizer não. Gente, isso é discernimento, claro. Se eu estou numa vida que eu não consigo mesmo, por exemplo, coordenar alguma coisa, é discernimento dizer não, eu não posso agora. Mas rezar junto com o coordenador para que outro nome seja discernido, aquela pessoa, isso é importante. Agora, é difícil, né, a gente chegar toda hora para uma pessoa e falar assim, deixa eu ver aqui, um exemplo. O RUA vai acontecer, você coordena o não. Você coordena o RUA? Não. Você coordena o RUA? Não. É uma facilidade tão grande, sabe? Sem rezar, às vezes, o coordenador ligou, não. Antes a gente pelo menos tinha assim, né? Você deixa eu rezar um pouco? É importante isso, escutar que talvez Deus vai trabalhar até a sua ordem. Então você vai aprender a organizar o seu tempo para que dê tempo você coordenar o RUA também. Porque senão, talvez Deus esteja trabalhando na sua vida para quando você for pai, mãe, né, que você vai trabalhar o dia inteiro, e aí você vai chegar em casa e falar com seu filho assim, não. A comunidade é uma escola de santos. Né? Uma prática espiritual que talvez o Lucas tenha, outro tem outra, a gente vai olhando e vendo o quanto que aquilo muda a vida dele, e a gente fala, eu quero isso para mim também. E aí é a questão da esperança, né? Eu não vivo sozinho, eu não estou sozinho, eu não vivo as tribulações deste mundo sozinho. E aí, a gente já pode ficar até ficando de pé, a gente vai chegar ao ponto de dizer como Paulo, no dia de Cristo, terei alegria de não ter corrido em vão, de não ter trabalhado em vão. Porque mesmo que eu tenha que derramar o meu sangue, eu me alegro. Alegrai-vos também vocês comigo. Porque Paulo sabia a comunidade que ele tinha. Ele sabia que o povo, apesar de sentir tristeza de Paulo estar falando ali já da morte dele, o povo se alegrava porque tinha a certeza de que Paulo, no dia de Cristo, ele iria olhar para Cristo e ele dizer, olha a galera que está vindo atrás de você, porque você foi fiel, o seu testemunho foi fiel, a sua vida foi de renúncia e você soube ser santo. E uma coisa só para terminar, a comunidade ela tinha a certeza de que Cristo viria. E aí o texto que eu li fala assim, parece que isso foi se esfriando com o tempo. Parece que foi se tornando mais distante, quando na verdade está se tornando cada vez mais próximo. A vinda de Cristo está se tornando mais próxima. Nas orações deles eles falavam, vem Senhor, a gente brincava hoje no carro, né? A autoescola Maranata, né? Assim, é isso mesmo, é olhar e falar assim, vem Senhor Jesus. Tá difícil, vem Senhor Jesus. Suportar na paciência. Essa semana tem uma formação do William lá no GPP. E outra coisa, GPP, grupo de oração, gente, é a nossa comunidade.
menor. Grupo de partilha profissional. A pessoa formou, aí ela ainda sente o chamado a estar evangelizando no âmbito acadêmico, colocando a sua profissão, né, a favor da evangelização ali na universidade. Ele vai para o GPP, que é um grupo de oração também. Que você possa fechar seus olhos e pensar agora no seu papel na comunidade. Fica no meu coração que muitas pessoas não conseguiram nem colocar direito qual era o papel na comunidade. Mas Deus vai te revelar agora o seu papel nessa comunidade. Deus vai te mostrar neste momento o papel que você tem e o quanto ele é importante. Mas abra seu coração. Porque talvez Deus vai dizer aí que Ele está trabalhando você numa futura coordenação. E aí nós fechamos, já dizemos para o Senhor, não. Desdobre a tua vida diante do Senhor. E deixa o Senhor dizer o teu papel, ou confirmar no teu coração o teu papel. Quantos aqui perderam isso? Eu tinha certeza que o meu papel, Senhor, era esse. Mas estava tão difícil que eu desisti. Estava tão difícil que eu deixei de lado. Mas eu quero, Senhor, suportar até o sangue, na certeza de que o prêmio não está nessa terra, mas está no céu. Na certeza de que um dia eu vou encontrar com toda essa comunidade no céu, olhar para o Senhor e me alegrar e continuar um louvor eterno a Ti no céu. Porque sobrevivemos juntos. Tudo era comum. E a glória também será comum. A promessa do céu é para todos. Que você possa pedir a Deus para te devolver talvez os dons que porque você não exercia enquanto comunidade, lhe foram tirados. Não por Deus. O próprio inimigo arrancou das suas mãos. Peça a Deus para te devolver neste momento os dons carismáticos, o dom da profecia, o dom da ciência, dizendo: Senhor, eu quero usar para o teu povo, para a edificação dessa comunidade. Eu quero, Senhor, ser novamente inflamado por esse Espírito, para não ser pedra de tropeço, mas para ser aquele que alimenta a minha comunidade, que zela por aquilo que me chamou a atenção, a alegria, o amor. Abra seus lábios e vai dizendo ao Senhor, não precisa ser com palavras bonitas, do seu jeito. Você tem um papel fundamental nessa comunidade. Você, do jeito que você é, não queira se moldar aos outros, porque você está negando aquilo que Deus escolheu para esse povo. Vem, Senhor, neste momento, abrindo os nossos corações a tudo aquilo que é teu, as novidades tuas. Faz-nos uma comunidade, Senhor, que coloca tudo em comum, que divide os bens, os dons. Amplia a nossa visão, Senhor. Fica forte no meu coração isso, que você peça ao Senhor para ampliar a tua visão. A tua visão está limitada. Os sonhos de Deus para a tua vida pessoal são muito maiores. Não são sonhos seus, são sonhos de Deus. Ele que plantou no teu coração, Ele que fará frutificar. Será difícil, sim, será difícil, mas você tem o irmão do teu lado para ser comunidade contigo, para rezar contigo, para chorar contigo e no dia da vitória se alegrar contigo. Deixa Deus agir e fluir na tua vida. Deixa essa oração nova brotar no teu coração, porque nós estamos em comunidade.
Deixa o agir de Deus fluir neste lugar, nessa manhã. Se ninguém te adorar, eu vou. O meu coração você roubou. Não vou mais viver das minhas mentiras. Não vou perder, não posso perder. Canta isso. Se ninguém te adorar, eu vou. Se ninguém te adorar, eu vou. Se veja na universidade dizendo: se ninguém te adorar, eu vou, Senhor. Porque meu coração, Senhor, roubou no alto da cruz. Não vou mais viver das minhas mentiras. Não vou perder, não posso perder. Se ninguém te adorar, eu Lá no seu vou. trabalho, O meu coração você roubou. Não vou mais viver das minhas mentiras. Não vou perder, não posso perder. a visualização que o Senhor me dá neste momento é de uma pessoa no centro de uma grande universidade. E ali tem uma bandeira do MU. Essa pessoa está ajoelhada em cima dessa bandeira, dizendo: Senhor, se ninguém te adorar neste lugar, eu vou. Esse lugar é lugar de adoração, é lugar de vida nova, é lugar de tempo novo. Essa pessoa vai renunciando toda a cultura de morte daquele lugar. E outras pessoas vão começando a se ajuntar, aos poucos, bem aos poucos, dizendo também: Senhor, se ninguém te adorar, eu vou. O Senhor vai roubando, como diz a música, os corações de outras pessoas e trazendo ao centro daquela bandeira. Assim como Ele fez com cada um de nós, foi nos trazendo aos poucos até chegar aqui, neste momento. O Senhor fará com outras pessoas. Tome posse disso. Você é este que deverá estar ali no centro, dizendo: Senhor, eu te adoro por aqueles que não te adoram. Eu te espero por aqueles que não esperam. Eu creio por aqueles que não creem. E se ninguém te adorar, eu vou. Não vai ser fácil. Muitos vão olhar para você, vão rir da tua cara. Muitas vezes você vai pensar que não tem sido eficiente a tua oração. Mas é o novo de Deus. É uma nova força que te reveste. Não tenhas medo. Você não estará sozinho. Eu também faço parte dessa comunidade. Coração seja um poder.
seja um contexto. Eu não quero mais os sacrifícios, eu quero amor. Até que a minha mão se una à tua mão e o meu coração seja um cordeiro. Vou erguer o altar de adoração a ti. Vou erguer o altar de adoração a ti. Até que a minha mão se una à tua mão e o meu coração seja um cordeiro. Até que a minha mão se una à tua mão e o meu coração seja um cordeiro. Mesmo dá uma visualização de um rebanho cheio de ovelhas. E onde algumas ovelhas olham para as ovelhas que estão perdidas, que o Senhor tanto pede. Mas que outras ovelhas também olham para aquelas que estão dentro do rebanho machucadas. E sempre uma machuca, a outra olha por ela, a outra machuca, a que estava olhando se machuca. E ser assim uns com os outros. Ser aqueles que muitas vezes vão olhar pelas ovelhas que estão perdidas. E ser aqueles que muitas vezes vão olhar para quem se machucou e quando se machucar deixar que sejam olhados. O Senhor me coloca uma palavra no coração. Sejam ousados, porque a missão não será fácil, mas a civilização do amor, ela só conseguirá se consumar quando vocês abrirem totalmente o coração de vocês. E a cada futuro cientista, a cada futuro profissional, a cada futuro político que nasce e sai da universidade, eles experimentem o meu batismo, o meu amor do grupo de oração. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque faço sempre o que é do seu agrado. Ele não me deixou sozinho, porque faço sempre o que é do seu agrado. O Senhor coloca muito forte no meu coração, confirmando essa palavra, que Ele cuida de nós, que Ele cuida de cada um.